Amém, irmãos, graça e paz. Quero cumprimentar a todos, né? Algumas pessoas estão aqui com a gente presentes e você que está nos assistindo aí através das redes sociais. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu creio que se você está ouvindo essa mensagem nesta noite, eu creio que Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Que Deus possa alcançar você onde você está. Amém? Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Né? A partir do versículo 18, nós vamos ler alguns versículos aqui juntos. Né? Eu quero que você acompanhe, mesmo você que está aí em casa, que você acompanhe a leitura destes versículos. Lucas 18, a partir do 18. Vamos lá? Certo homem importante lhe perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, ou desde a mocidade, disse o jovem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso, os discípulos e as pessoas que estavam ali ao redor, quando ouviram isso, perguntaram a Jesus: então quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquelas pessoas que estavam ali perto, diante do que Jesus tinha acabado de falar, chegaram à conclusão e falaram assim: Senhor, do jeito que o Senhor está falando, é impossível alguém ser salvo. E Jesus conclui dizendo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, Senhor, que o Senhor possa trazer aos nossos corações a revelação da Tua palavra e que sejamos edificados por Ti nessa noite, para a glória do Teu nome, é o que te pedimos. Essa passagem é muito conhecida, né? A história do jovem rico é bastante conhecida e talvez você já ouviu várias pregações a respeito desse tema, né? Falando sobre a atitude do jovem, a atitude de Jesus diante daquele jovem. Mas hoje eu quero falar dessa passagem de um aspecto diferente, a respeito da reação das pessoas que estavam ali próximas, né? Diante do que eles ouviram, em especial a reação dos discípulos de Jesus. Porque, irmãos, é interessante, você vai acompanhando, né, você vai lendo os evangelhos e você vai acompanhando o progresso dos discípulos de Jesus, a respeito do entendimento que eles têm da palavra de Deus, a respeito do entendimento que eles têm do propósito e da vida de Cristo, né? E você vai percebendo que no começo eles não tinham ideia de quem era Cristo e muito menos do propósito dele, né? A gente percebe isso claramente em algumas passagens. Por exemplo, quando Jesus fala a respeito do propósito dele, que ele deveria sofrer e morrer, e a gente vê Pedro falando: não, Senhor, que isso não vai acontecer, né? Ou em outra passagem que a gente vê eles brigando entre si, não, eu que vou sentar à esquerda, eu que vou sentar à direita e tal, e aquela confusão entre eles, quem ia ser o maior, quem ia ser o menor. E vem Jesus e olha tudo aquilo e fala: vocês não compreenderam, vocês ainda não compreendem, vocês não entenderam qual o meu propósito e como é o meu reino. Eu me lembro também de uma passagem que eu acho muito interessante, né? Quando Jesus chega numa determinada situação, e aí dois dos seus discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu e mata todas essas pessoas? Como quem dizendo: nós estamos aqui para isso, viu, Senhor Rei? A hora que o Senhor quiser, a gente vai orar e Deus vai matar todo mundo aqui. E eu penso, né? Imagino Jesus olhando para eles e falando assim: gente, o que esse povo está entendendo a respeito da minha vida, a respeito do que é me seguir, a respeito do propósito? Como será a reação deles quando eles descobrirem que
que o meu propósito é ir para uma cruz e morrer ali, né? Então a gente percebe que em várias situações os discípulos, eles ouvem o que Jesus está falando, mas eles não têm uma compreensão correta a respeito daquilo que ele está dizendo. Mas aqui é interessante porque é uma das poucas vezes em que eu percebo que eles ouviram o que Jesus falou e parece que por um momento de lucidez eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Irmãos, é interessante porque Jesus estava falando daquele jovem e ele fala algo interessante. Ele fala assim: dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. E ele faz essa comparação, que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha. E diante dessa situação ele está falando do jovem, ele está falando daquele jovem rico. Mas os discípulos, diante daquela situação, eles tomam aquela advertência não para o jovem, mas para si próprios. Eles não falam assim: tá vendo, jovem? Tá vendo isso aí, seu riquinho? Você está achando que só porque você é rico você vai para o céu? Você está achando só porque você é dono de muitas propriedades? Está vendo? Aqui o negócio não é bagunçado, não. Não, eles não dizem, eles não falam assim. Pelo contrário, eles olham para si mesmos. E diante da repreensão que Cristo fez ao jovem, eles tomam aquela repreensão para eles. Mas um detalhe a gente precisa analisar aqui, e isso me chama muita atenção. Eu acredito que eles tiveram essa compreensão pela conduta daquele jovem. Você percebe no início, quando Jesus começa o diálogo com aquele jovem, e ele pergunta: você tem cumprido os mandamentos? E o jovem responde, e Jesus vai listando quais são os mandamentos. Então vamos supor que se resuma toda a lei nos 10 mandamentos. E aí ele vai e diz assim: não, Senhor, eu tenho cumprido esses 10 à risca, desde a minha juventude. E eu penso, imagino os discípulos, e talvez se eu estivesse ali também, eu olharia para ele, e aí Jesus falando para aquele homem que tem seguido à risca, desde a sua juventude, falando assim: ainda falta uma coisa. E eu penso os discípulos talvez naquele momento falando assim: espera aí, se está faltando alguma coisa para esse jovem, que dirá de mim? Se ele tem cumprido a risca, que dirá eu que não cumpro 3? Que dirá eu que não dou conta male 5? E eles começam a olhar para si. Quando Jesus faz essa advertência da dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus, eles tomam aquilo para eles, porque não era qualquer pessoa. A gente está falando de uma pessoa, de um jovem exemplar, a quem talvez aqueles discípulos olhariam e falariam assim: eu queria ser como aquele jovem. E aquele jovem ainda estava distante do reino de Deus. Pelas palavras de Jesus, ainda faltava algo. E eles tomaram aquela repreensão para si. E é interessante que eles falam assim: Senhor, mas do jeito que o Senhor está falando aí, é impossível alguém entrar no reino dos céus. Como quem dizendo: se esse aí que está cumprindo tudo não está entrando, que dirá os outros? Que dirá eu? E Jesus fala assim: vocês entenderam? É isso, é impossível. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Irmãos, não era a primeira vez, aquela não era a primeira vez que os discípulos estavam diante daquele tipo de comparação que Jesus fez, né? Jesus falando a respeito do camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não era a primeira vez que eles estavam diante de uma comparação como aquela, né? Você vai lembrar comigo outra passagem muito conhecida, e é o tema da palavra dessa noite. Eu já vou entrar no mérito da palavra, né? Não por acaso estão aqui essas duas portas. Jesus já havia feito muito, né? Muitos teólogos têm brigado muito. A gente vê muita briga na internet, gente querendo entender essa passagem. E aí tem pelo menos 3 correntes predominantes. A primeira corrente é a corrente daqueles que aumentaram a agulha, né? Eles dizem assim: camelo é realmente um camelo, o animal que a gente conhece, né? Mas a agulha não é a agulha que a gente está acostumado a ver. Na verdade, a agulha é o nome de um buraco que tinha nas muralhas, ou nas entradas das muralhas naquela época, porque chegava o fim do dia e eles trancavam os portões das cidades, trancavam as fortalezas, mas eles deixavam um espacinho para poder passar algum tipo de mercadoria por aquela passagem, e aquela passagem se chamava agulha.
né? Então eles estão falando da dificuldade de um camelo passar por aquela passagem, né? Há uma outra corrente que, ao invés de aumentar o buraco da agulha, eles diminuíram o camelo. E eles falam assim, não, a agulha realmente é agulha, né? É esse instrumento de costura, só que naquela época o buraco da agulha era um pouco maior, porque a agulha era mais rústica. Mas camelo já não é um animal. Camelo, na verdade, é o nome de um cordão, né? Como se fosse um barbante, que você passava no fundo dessa agulha. Como era grosso demais esse barbante, era com dificuldade que você passava. Então a primeira corrente, os que diminuíram, os que aumentaram a agulha. A segunda corrente, os que diminuíram o camelo. E há ainda uma terceira corrente, da qual eu sou muito simpático, né? Que eu me simpatizo muito por essa corrente, que é a corrente de uma interpretação literal, que Jesus realmente estava querendo dizer de um camelo, realmente estava querendo dizer de uma agulha, e diante do espanto dos discípulos e da afirmação de Jesus, é que eu concluo, Jesus estava falando de uma impossibilidade, e Jesus falou assim, realmente é impossível, é do jeito que vocês estão pensando mesmo, é impossível, só que o que é impossível para os homens, é possível para Deus, tá, irmãos? Não tem problema nenhum de você acreditar e pensar numa outra corrente. Eu estou simplesmente falando daquilo que eu acredito pela conclusão que eu tenho do texto. Mas os discípulos já ouviram isso antes, né? Em Mateus 7,13, eu vou ler aqui rapidinho, você nem precisa abrir para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E são 2 versículos muito conhecidos. Ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Os discípulos, diante daquela situação, eles lembraram, Jesus falando da porta aí de novo. Jesus falando da dificuldade de entrar no reino novamente. E Jesus vem falando que há uma porta, e eu já vou falar dela aqui rapidinho, dessa porta larga, porque o nosso foco hoje não é falar dessa porta larga, o nosso foco é falar dessa aqui, da estreita, que muito nos interessa. Essa aqui, irmãos, tem pessoas que nem sabem da existência dessa porta. Essa que é a verdade, não sabem da existência nenhuma das duas. Eles ignoram que há uma porta larga e uma estreita. Outros, eles sabem que existe essa porta larga, mas eles não querem nem saber, eles não estão querendo saber qual porta entrar, eles simplesmente ignoram essas verdades espirituais. Por isso tem pessoas que estão passando a passos largos, porque se você não encontra e você não entra por essa porta estreita, fatalmente você passará por essa porta larga, porque só existem esses 2 caminhos. Amém, irmãos? Então, eu sei que você já ouviu isso muito, talvez na sua vida, muitas pregações sobre isso, e eu acredito, e o que eu tenho julgado no meu coração é que você que está me ouvindo, e você que está aqui hoje, você conhece, você sabe da existência das suas portas, e você tem um interesse muito grande de entrar por esse caminho, por essa porta estreita. Por isso hoje nós vamos focar nessa porta estreita, porque, irmãos, há uma verdade muito interessante nesse texto, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Não adianta você conhecer a porta, não adianta você saber da existência dessa porta. A advertência de Cristo não é, conheçais a porta. Eu quero que vocês saibam da existência dessa porta. Não é essa a advertência. A advertência de Cristo é, entrai, entrem por essa porta, entrem por esse caminho. O que Jesus está falando é que nós devemos entrar por essa porta e por esse caminho. Não adianta simplesmente conhecê-lo. E sobre essa porta eu queria trazer aqui e falar sobre 3 grandes perigos. Que aqueles que encontraram essa porta estão expostos hoje em dia. Eu vou citar aqui pelo menos 3 grandes doutrinas que têm destruído, eu coloquei aqui até o nome delas de doutrinas mortais, que tem confundido e tem enganado muitas pessoas que encontraram a porta. A primeira doutrina eu apelidei de doutrina Hevdut, que é a doutrina do trabalho pesado. Olha só, são pessoas que encontraram essa porta, que se depararam com esse caminho e com essa entrada, e diante da dificuldade de entrar e da impossibilidade, eles não dão conta de entrar aqui porque eles são grandes.
Eles não dão conta, simplesmente eles não dão conta de entrar aqui nessa porta, não conseguem entrar por ela. O que eles pensaram? Então vamos dar um jeito de aumentar essa porta. Nós precisamos aumentar essa porta. Então eles tiveram uma brilhante ideia de reunir um grupo, de engenheiros teológicos para poder vir aqui estudar um meio de aumentar essa porta. Por isso que é o trabalho pesado. E já há muitos séculos eles têm se dedicado a essa tentativa de tentar aumentar esse caminho, de aumentar a porta para facilitar a passagem. O pensamento é bastante lógico. Se a gente aumentar, vai ficar mais fácil de todo mundo passar. Mas irmãos, o problema é que é impossível aumentar essa porta. Não há como mudar a estrutura dela. Ela é assim e ponto final. Não tem como aumentar a entrada, não tem como alargar essa porta ou esse caminho. Ele foi feito assim. E não tem como mudá-lo. E a intenção é até boa de tentar melhorar para que mais pessoas entrem por esse caminho. Mas não tem como aumentar esse caminho por um simples motivo. Irmãos, e quando eu me deparei com isso, essa revelação é muito profunda, pelo menos para mim. Não há como aumentar e mudar esse caminho, essa porta, porque ela é perfeita. Não se muda o que é perfeito. Não se muda, não se altera o que é perfeito. Isso é muito profundo porque por muito tempo eu pensei, por que Deus não muda? Por que Deus, ele podia ser mais maleável, ele podia ser desse jeito, daquilo, ele podia tratar tal assunto assim, ou assado. Por que Deus não é diferente? Ele não muda. E eu entendi, irmãos, que Deus não muda pelo simples fato que não tem como Ele mudar, não tem como Deus melhorar. Não se melhora o que é perfeito. O que Deus diz a respeito de algo, a conclusão que Deus chega, o que Deus fala, o conceito de Deus sobre alguma coisa é perfeito e não se muda, não se altera o que é perfeito. Não tem como melhorar aquilo que já é perfeito. Essa porta não muda porque ela é perfeita. Ela é exatamente do tamanho que ela tinha que ser, para o propósito que ela tem. Então, um segundo grupo, sabendo que essa porta não muda e não adianta o que eles façam, não vai mudar nada, o que eles têm pregado? E você que está me ouvindo aí, você precisa tomar muito cuidado, Eu sei que eu estou falando aqui na internet, mas a gente tem visto muitas pregações no YouTube e você vai poder se identificar com esse tipo de pregação. Eu queria só que pegasse uma cadeira para mim, por gentileza, só para me fazer uma demonstração aqui. Esse grupo de pessoas, percebendo que não tem como alterar a estrutura dessa porta, que não tem como mudar, que ela é assim e que eles não dão conta de entrar lá dentro, eles criaram uma espécie de antessala. Eles criaram uma espécie de sala VIP, uma sala que fica bem na entrada da porta, e aí eles colocaram poltronas bem confortáveis, E aí tem garçom servindo água com gás, suco gelado, Coca-Cola, tem TV passando Netflix, e eles estão convidando as pessoas a ficarem ali naquele lounge, naquela espécie de sala VIP, naquela espécie de antessala, e eles têm iludido as pessoas com um discurso. O discurso é o seguinte: olha, você pode sentar aqui e ficar despreocupado, porque eu estava lendo da palavra e descobri que Deus é bom. E eu tenho certeza que esse Deus bom, no final, Ele não vai deixar você se perder. Eu sei, tenho certeza que você pode ficar aqui despreocupado, porque esse Deus bom, no final, Ele não vai deixar você ser condenado. Fique tranquilo, sente aqui, não tem necessidade de você entrar por aqui, você pode ficar, que Ele vai dar um jeito. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Fique tranquilo, fique aqui, fique em paz. Eu coloquei o apelido de o evangelho do entretenimento, o evangelho light, o evangelho da super graça, como você quiser identificá-lo. E há uma terceira doutrina mortal. Essa eu acho a mais perigosa delas. Há um grupo de pessoas que, não conseguindo aumentar a porta, entendendo que não adianta ficar aqui esperando que vai dar ruim, no final vai dar ruim, não adianta ficar aqui e esperar,
eles chegaram à conclusão: nós precisamos fazer algo para entrar nessa porta. Talvez nós não estamos conseguindo passar por essa porta porque a gente está larguinho demais, a gente está um pouquinho fofinho, um pouquinho fora de forma. Talvez se a gente emagrecer um pouco, talvez se a gente conseguir fazer uma dieta e emagrecer, a gente vai conseguir passar por essa porta. Se a gente estiver bem magrinho, a gente consegue passar por essa porta. Então eles começaram a fazer diversas dietas espirituais, como que atacando o seu próprio corpo e abrindo mão de muitas coisas para poder entrar. E eles abrem mão de muitas coisas, de riquezas, de propostas, e eles começam a infligir o seu próprio eu, e começam a ter disciplinas espirituais, pensando: eu vou dar conta, com o meu novo comportamento, com o meu esforço, com a minha dieta, eu vou conseguir me esforçar e ter um corpo capaz de entrar nessa porta, um corpo bem magrinho. Olha só, irmãos, não é que a gente não tenha que mudar, não tem que ter um comportamento, não tem que abrir mão de muitas coisas, não é isso, mas é perigoso, e eu acho mais perigoso por quê? Porque eles acreditam que se esforçando, que o mérito deles, o esforço, a capacidade em fazer essa dieta, em abrir mão dessas coisas, em abrir mão do peso, em emagrecer espiritualmente, deixando o ego mais sequinho, deixando o eu mais sequinho, eles vão conseguir entrar aqui, por si só vão conseguir passar. Mas eles não têm conseguido, porque não se entra nessa porta dessa maneira, porque não adianta o quanto você emagreça, ela é pequena, ela é estreita, seu esqueleto não passa aqui dentro, nem se for só o esqueleto, não entra aqui dentro. E aí talvez você está em casa perguntando: uai, Douglas, do jeito que você está falando, como que eu vou entrar? Se Jesus falou que é para mim entrar, e do jeito que você está falando, não está tendo como entrar, como eu vou fazer? Ora, irmãos, agora nós estamos chegando na conclusão dos discípulos, porque diante de tudo que Jesus falou, essa é a conclusão que eles chegaram: Senhor, do jeito que o Senhor está falando, é impossível eu entrar dentro dessa porta. Então, meus irmãos, eu, você e muitos outros irmãos nos unimos aos discípulos e simplesmente nos prostramos diante dessa porta, dessa entrada, e concluímos que nós não damos conta de entrar e de andar por esse caminho, por um simples motivo: porque nós somos grandes demais para o caminho. Nosso ego é grande demais, nosso eu é grande demais, o rancor é grande demais, o ódio é grande demais, a maldade é grande demais. Nós não conseguimos, por mais que nós nos esforçamos em emagrecer, em tirar essas coisas de nós, nós não conseguimos entrar por esse caminho. Então nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante da entrada, diante da porta, diante do caminho, e clamamos a Deus, clamamos ao Senhor: ó Senhor, é impossível entrar por esse caminho, eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei de todas as formas entrar por esse caminho, mas eu não consigo, eu sou grande demais, não dou conta de passar por essa porta e entrar por esse caminho. Ó Senhor, quem dera eu fosse bem pequenininho, quem dera, Senhor, eu fosse bem pequenininho, Jesus, quem dera, Senhor, eu fosse uma criança pequena, Senhor, porque talvez assim eu conseguiria, porque assim eu conseguiria. Filhinha, Pérola, vem cá.
Vem cá, filha. Aleluia, irmãos. E aí você volta a orar e fala, e vê essa criança passando por essa porta, e você volta a olhar para si e fala, está vendo, Senhor, se eu fosse como essa criança eu conseguiria entrar por essa porta. Mas Senhor, é impossível também eu me tornar como uma criança, porque eu já sou um homem crescido, eu sou um homem adulto. Por acaso, Senhor, eu poderia retornar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Esse foi o clamor de Nicodemos. Por acaso, Senhor, eu poderia nascer de novo e me tornar uma criancinha? Bem, irmãos, não sei se, talvez você já entendeu o recado. Tenho certeza que muitos já entenderam. Não há nada, absolutamente nada de errado com a porta, irmãos. Nós precisamos parar de tentar achar um erro nela e começar a olhar para nós mesmos e entendermos que o erro e o problema está em nós. O problema, irmãos, é que nós somos grandes demais. Somos grandes demais e não conseguimos passar por essa porta, não conseguimos entrar por esse caminho. E talvez você está pensando, Douglas, mas quando foi que eu cresci desse tanto? Quando foi que eu nem me dei conta que eu estou desse tamanho e não consigo passar? Porque eu já fui criança. Irmãos, quando lá no Éden, nós, humanidade, nós seres humanos, nós decidimos comer daquela fruta. Nós escolhemos perder a nossa inocência. Nós escolhemos perder a nossa inocência e ter a capacidade de conhecer o mal, de saber e discernir o mal. Naquele momento nós nos tornamos grandes. Naquele momento nós nos tornamos adultos, sabendo o que é certo e o que é errado. Deixamos de depender dessas coisas do nosso querido Pai. E agora, por nós mesmos, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós crescemos ali. E naquele momento nós fomos banidos do caminho, nós fomos jogados para fora da porta, e desde então nós não conseguimos voltar mais para o caminho. Por isso, irmãos, diante dessa impossibilidade, os discípulos concluíram isso: Senhor, é impossível. Por isso, diante dessa realidade, Nicodemos, ele concluiu isso: mas é impossível. Como que eu vou me tornar novamente uma criança para poder entrar por esse caminho? A boa notícia, irmãos, é a resposta de Jesus para os discípulos. Porque na verdade nos é impossível. Não tem como a gente fazer isso por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Mas Jesus disse que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, irmãos, através da morte de Cristo, Deus nos deu a chance de nascer de novo e de poder nos tornar uma criancinha, e assim então conseguir passar por essa porta. E eu não sei, irmão, se deu para você ver no vídeo, se você percebeu, mas a minha filhinha, ela não teve dificuldade nenhuma de passar por essa porta. Na verdade, irmãos, ela passa aqui, vai e volta com tranquilidade, e ela anda por esse caminho com tranquilidade. Sabe por quê? Porque ela é simples, ela é pequena, porque ela é uma criança. Ela é uma criança. Então, irmãos, nós começamos a compreender algumas palavras de Jesus, e a gente começa a compreender alguns mistérios que estão no Evangelho. E Cristo
falando aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali em volta e dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, deixem vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Oh, irmãos, eu não sei quão forte essa palavra fala no seu coração, mas eu imagino Jesus olhando aquela multidão em volta daquela porta, pessoas tentando aumentar a porta, pessoas tentando ficar ali de fora esperando, outros tentando por si mesmos se esforçar para passar, e Jesus chega e fala assim: dá licença, todo mundo sai daí. Se vocês são grandes demais para passar por essa porta, não impeçam que as crianças entrem. Se vocês não dão conta de passar por essa porta, deixem que elas vão conseguir. Porque a porta foi feita na medida exata para que os pequeninos de Deus passem por ela. Porque a porta foi feita na medida certa para que as criancinhas, os filhinhos de Deus, entrem por esse caminho. Entrem por essa porta e por esse caminho. Assim, pois, porque não foi possível aos homens entrarem por essa porta e por esse caminho, Deus fez o impossível acontecer. E Deus convida a mim e a você hoje a entrar nesse novo e vivo caminho, através de Cristo Jesus, alcançando firme nessa promessa do novo nascimento, a oportunidade de nascer novamente e de voltar a ser como uma criança e de se tornar uma criancinha, um filhinho de Deus. Irmãos, e esse caminho só se dá através de fé e arrependimento. Oh, irmãos, o novo nascimento é algo maravilhoso e muito misterioso. É difícil a gente conceituar e dizer como. E o tempo já é escasso. Talvez em outra oportunidade a gente vai poder pregar só sobre como e o que é esse nascer de novo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, é só através desse novo nascer, desse novo nascimento, que você se torna essa criaturinha, essa pequenininha, essa criancinha, e é capaz de entrar por esse novo e vivo caminho. Não há outro jeito. E eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, para que juntos nós orássemos ao Senhor, para que juntos nós clamássemos ao Senhor diante dessa realidade, diante dessa verdade, diante da profundidade da verdade que nos foi revelada nessa noite. Ó Senhor, nós nos unimos e oramos e clamamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, porque Deus, estamos, Deus, diante dessa porta, Jesus Cristo. Deus, e olhamos para nós, Deus, e concluímos que nós não conseguimos entrar, Deus, porque somos grandes demais. Somos grandes demais, Deus, nós não conseguimos passar por essa porta, não conseguimos entrar por esse caminho. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, faz de nós, Deus, como crianças, Senhor Jesus, torne-nos crianças, Deus, faz-nos nascer de novo, para que sejamos como crianças bem pequenininhas, e possamos passar e entrar por esse caminho, Jesus, por esse caminho, Jesus. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Jesus, que o Senhor possa, Deus, eu te peço, gerar, Deus, fé e arrependimento em nossos corações, Deus, e que possamos em Ti, Deus, nascer de novo, Deus, e entrar, Deus, nesse caminho de vida, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O universo chora, o sol se apagou.